uma situação, um problema para as mulheres. Pode ser? Perfeito. Vamos fazer a leitura? Atividade 2. A Mariana, ela é manicure e maquiadora. Uma cliente foi até seu salão e levou consigo 5 cores de esmalte e 6 cores de batom para ela decidir com a Mariana. Qual a melhor combinação entre os esmaltes e as cores de batom? Qual a quantidade total de combinações possíveis, ok? Para que a Mariana possa ajudar a cliente a escolher a melhor combinação. E aí tem um comentáriozinho bacana acerca dessas possibilidades. Mais 2 minutinhos, pessoal? Bora. 2 minutinhos e a gente já retorna aí. Tá? Até já. Oi, Vivi, retornamos aqui com as interações do pessoal. Muito obrigado pela participação e nos perdoe, não consegui ler todo mundo. Infelizmente, é sempre assim, mas valeu, muito participação aqui. Tá? Inclusive do professor João Antônio, que está com os alunos lá da escola Mário Guilherme Notari. E eles responderam que é 5 vezes 6, Vivi, ou seja, 30 combinações possíveis aí, utilizando os esmaltes e os batons. O professor William também está com os alunos Lavínia, a Lívia e o Felipe. Eles são lá da escola Ruth Coutinho Sobreiro, lá de São José dos Campos. Um abraço para o pessoal de São José dos Campos. Obrigado, sempre aqui com a gente. Respondendo 6 vezes 5 também, 30 combinações possíveis. E aí? Vamos ver, então? Vamos fazer aqui mais uma participação hoje, porque ontem a aula eu achei muito legal, então hoje eu vou participar de novo. Então, vamos olhar aqui na telinha, ó. Então, um cliente foi até o salão e levou consigo 5 cores de esmaltes e 6 cores de batom para decidir qual a melhor combinação. Então, a gente quer combinar, ó, esmaltes, cores de esmaltes com cores de batom, né? Isso é importante que a gente leia, né? Aqui no problema. E aí ele quer saber, ó, qual a quantidade total de combinações. Eu quero saber as combinações possíveis. Eu não quero saber quais são cada uma, né? A gente poderia descrever. Então, é só fazer o quê? Ver quantas possibilidades a gente tem para a primeira, que é 5, as cores de esmaltes, vezes quantas possibilidades para outra cor, que é do batom. E aí a gente usa o princípio multiplicativo e multiplica isso aí, né? 5 vezes 6 costuma dar 30, né? Significa que você pode fazer 30 combinações. Por exemplo, o esmalte vermelho, né? Com o batom vermelho, o vermelho com o batom azul, né? E aí vai. Então, ficaria um pouco difícil fazer essa árvore, né? Muito dado, não é isso? É verdade. Fazer esse monstruário. Mas se a gente tivesse um salão, né, de beleza e tal, e levar a mulherada lá, às vezes é muito importante você colocar algumas possibilidades, fazer um folder. É verdade. Aí você coloca as cores, né? Porque daí você pode usar como uma propaganda, um marketing, né? É verdade. Você pinta, você diz usa assim, que... poxa, você tem 30 combinações possíveis, né? Mas assim, fica uma coisa tão sem sabor, né? E assim, o ser humano é muito visual, né, Vi? Se você trabalhar com... Esteticamente, mulheres, né, de maneira geral, tem muito essa questão do visual. É beleza, estética é isso mesmo, né? Poderia combinar algumas, né? Dizendo assim, a gente tem aqui as cores azuis, umas 3, né? Uns 3 esmaltes, uns 3 batons, fazer um monstruário e colocar alguns. Mas colocar as 30 são inviáveis, não é isso? É verdade. Então, por isso, o princípio
multiplicativo, ele resolve, ele cria todas as possibilidades e você pode retirar algumas, dependendo da sua questão, né? E veja o quanto você está falando isso aí. Ontem à noite, minha esposa estava olhando um site, né, de unhas, né? Tá muito na moda essa... Eu não sei como é que fala, colar as unhas ali, que são... Unha fake, né? Unha fake. É muito legal. E veja assim, meu, belíssimo trabalho, todos apresentados, todos fotografados, assim, muito, muito interessante. Eu falei, Luana, o pessoal utiliza isso aí, assim, faz, né? E tem pessoas que trabalham, sobrevivem com isso, é um trabalho artístico e assim, muito apreciado de maneira geral. Muito importante. No caso de propagandas também, isso serve também em restaurantes, né? Você quer combinar ali a quantidade de carnes com saladas, né? Quantas possibilidades de pratos diferentes você pode fazer. Sim. Então, se você quiser montar um cardápio, às vezes você pode fazer ali um retrato ali, colocar uma imagem que fica mais, né, suscetível, as pessoas se interessam mais. É verdade. Então, então, daí só quantos, né? Às vezes é muito importante, mas descrever, né, quais são essas possibilidades é bastante interessante também, dependendo do conceito. Um salão de beleza, né, um restaurante vai montar um cardápio bem legal, né? Bom, bacana. Vamos deixar na telinha mais um pouquinho para a galera conferir aí a solução. E aí já vamos passar para a próxima pergunta, atividade 3, também lá do Currículo em Ação. Tá certo? Então, ele está lá na página 138 do caderno de vocês, aí do Currículo em Ação. A atividade é o seguinte, ó. Com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, as mudanças das placas modelo Mercosul no Brasil já começaram a ser implementadas em alguns estados. As placas padrão Mercosul serão formadas por 3 letras, um número, uma letra e 2 números, nesta ordem. Dá uma olhadinha nessa placa aqui, ficou um luxo, muito bonitinha essa placa. Deu trabalho fazer essa plaquinha no PowerPoint. Ficou muito linda. Bom, considerando apenas essas informações, quantos automóveis será possível emplacar com esse novo modelo? Veja, ó, serão formados por 3 letras, um número, uma letra e 2 números nesta ordem, conforme ali a plaquinha que o Pro deixou ali para vocês. 2 minutos, Osmar? 2 minutinhos. Então, a gente já volta. Oi, Osmar, voltamos aqui. Castigo, o pessoal disse que é um castigo, castigo, né? pessoal. O Alejandro e a Rebeca estão dizendo, infinita, não dá isso aí, né? Rosângela falou que é castigo, né, professora? É um castigo. Mas aqui tem uma resposta, ó. Legal. A professora disse mais ou menos 456 mega, 456 mil placas, né? 456, 976 mil, a professora Cíntia disse. E aí, Osmar? Vamos lá. O número é meio absurdo, muito absurdo, mas a proposta aqui é que a gente utilize
utilize o princípio multiplicativo e aí vocês vão perceber. Bom, considerando apenas essas etapas, informações, quantos automóveis será possível emplacar com esse novo modelo? Muitos. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Número de possibilidade para a primeira letra, 26, para a segunda, 26, para a terceira, 26. Olha a importância do princípio multiplicativo. Tá? O primeiro número, 10 possibilidades para ele. A próxima letra, 26, número, 10, 10, respectivamente. E aí, considerando que pode haver repetição. Tudo bem? Na prática, o que temos aí? Ó? 26 elevado à quarta potência, ou seja, 26 uma vez, 2, 3, 4, sem muitos problemas, vezes o 10 elevado à terceira potência, que no caso aqui a gente tem 1000. Portanto, temos aí 456.976.000 possibilidades de carros emplacados de forma diferente. E é lógico, quem produz, né, quem pensou, né, nessa organização, nesse mecanismo das placas, foi proposital, lógico. E aí o que acontece? A gente criou aqui uma outra situação só para você entender a proposta. Ou seja, pelo princípio multiplicativo, o que nós temos aí? A primeira letra, que no caso ali eu coloquei M, mas poderiam ser 26. Olha lá, então temos 26 possibilidades. Segunda letra, outras 26. A terceira, outras 26. Aí já mudou, né? Vamos para o número. 10 possibilidades. Letra de novo. 10. 10 e 10. Pronto. Pelo princípio multiplicativo, multiplicamos aí todo mundo e encontramos, deixa eu voltar lá, ó, os 456.976.000 combinações de placas possíveis. Muita coisa.